Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Design Team. E a gente prometeu e a gente está cumprindo agora, né? A gente lançou um vídeo há quanto tempo, Camila? Tem uns 6 meses, 6 meses, né? Acho que sim. Sobre User Research. Sim. E aí a Camila mesmo me falou que recebeu tantos contatos, tantas mensagens. Eu falei, pô, por que a gente não volta a falar sobre User Research, já que tem tantos miúdos que precisam ser tratados, né? Sim. E aí, fui lá, combinamos, conseguimos, e o meu plano, eu não sei o da Camila, viu, porque a agenda dela é difícil, é fazer uma série, Tá né, bom. com vários vídeos, tá bom. Tá Você... bom. Eu topo. Não sei. E a intenção é essa, a gente vai lançar alguns pequenos vídeos com algumas explicações de pontos, e se você gostar e tiver mais dúvidas, manda pra gente, porque daí a gente vai gravar mais e mais e mais e vamos ver pra onde isso vai. Porque eu acho que a gente tem que aproveitar um conhecimento de uma especialidade tão importante hoje em dia e tão relevante nas empresas, e nada melhor do que ter uma especialista nesse assunto para trocar essa ideia com a gente, né? Sem apresentações, porque eu acho que talvez eu já tenha apresentado no primeiro vídeo, mas ó, é a Camila Borja. Todos os contatos dela, todas as informações vão estar ali nos comentários do vídeo. Vai lá, clica, procura, fala com essa super profissional. A gente agora vai direto ao ponto. A gente vai tratar agora sobre dúvidas que vocês enviaram para a Camila, inclusive, sobre User Research. Vamos lá? Yay, vamos. O que foi a primeira coisa que apareceu e que você quer trazer hoje pra gente? Eu acho duas coisas importantes, que é por onde começar e fundamentos, né? Que é um pouco assim, referências. E eu acho legal a gente começar pelo começo, né? Que é... Eu acho que é importante a gente deixar claro, primeira coisa, Rodrigo, eu não sei de nada. Tipo, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, tá? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei por que eu sei as coisas que eu sei. Então, tanto que eu tô com as minhas colinhas, eu estudo muito e eu sempre parto desse ponto de que nada sei desta vida, sigo sem saber. Nossa, que poético, gente. Que de abelha. Pesquisem. A Camila chegou hoje de manhã pra gente começar isso aqui cantando, tá? Então ela é uma pessoa super inspirada, tá? Então assim, você, que é o tipo de pessoa que chega de manhã, que quer ficar em silêncio, Nossa, não rola, não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Eu te conquisto aos poucos, mas geralmente tem uma barreira inicial. A cada episódio a gente vai dar uma pitada de quem é a Camila na vida pessoal, tá? Que eu acho que é importante você saber como é que é o estilo de trabalho de um User Research. Talvez. Mas primeira coisa, eu não sei de nada. Toda vez que eu começo um projeto parece que eu tô assim... iniciando na minha carreira e eu acho que eu sei de um monte de coisa, mas quando vai no vamos ver, eu não sei de nada. E aí por isso que eu preciso de pessoas do meu lado, pessoas como o Rodrigo, pessoas desenvolvedores, colegas, todo mundo que mantém você assim, com pés no chão. E por isso que eu acho que é legal fazer mais uma conversa do que dizer assim, o que fazer, o que não fazer, que eu acho meio, tipo, sei lá, eu também não, às vezes eu não sei também. Não existe uma regra para nada, Não. Né? Então não tem como a gente escrever em pedra, ó, é assim que deve ser feito, porque tem contextos, pessoas, lugares, uma série de elementos que variam, né? E quando eu comecei a conversar sobre por onde iniciar o seu trabalho de pesquisa com algumas pessoas que estão ingressando nessa carreira, eu fiquei pensando muito sobre como foi o meu começo, né? E eu vou falar um pouquinho do que eu acho que é o mundo ideal. Aí a gente pode conversar um pouco sobre qual que é o mundo real, né? O mundo ideal é você chegar numa empresa, primeiro dia, e você começar a descobrir um pouco sobre aquele contexto. Então, assim, qual que é o produto? Qual que é o serviço? Quanto tempo eles estão no mercado? Como que é a performance? Quais são os concorrentes? Qual que é a jornada principal? Qual que é a estratégia de negócio? Quais são os indicadores que eles valorizam? O que é sucesso para aquela empresa? Então, assim, é você entender muito bem qual que é o terreno que você está pisando. Porque acontece o seguinte, a empresa, a cultura da empresa, você não tem como jogar contra. E não precisa jogar contra. Você não vai chegar na empresa para transformar tudo e tal. Isso não é o seu papel, necessariamente. O seu papel é trazer a visão do usuário com menos viés possível.
Porque você vai ter o seu viés. Tem o viés do usuário, tem o viés da empresa. Então, o seu objetivo é esse, é olhar o que está acontecendo dentro do contexto da empresa e tentar trazer o melhor dos dois mundos, que é o mundo do usuário e o mundo da empresa. Então, acho que, idealmente, você deveria começar dessa forma. Sem, assim, qual metodologia eu uso, o que eu preciso aprender primeiro. Calma, você não precisa de nada disso por enquanto. Tente entender onde você está pisando primeiro. O que você acha, Rô? Então, vamos colocar na prática. O User Research foi contratado com uma missão que nem ele sabe qual é. A primeira coisa, em vez de você querer olhar para o lado de fora, é você fazer uma pesquisa do lado de dentro e entender o contexto da empresa que você está. Exato. Tudo que você puder mapear. Com qual objetivo fazer esse tipo de coisa? Para que você tem que mapear a empresa primeiro? Quais são os ganhos? Os porquês disso? Muito provavelmente, eu acho que a grande maioria das pessoas vão entrar em empresas que não necessariamente têm a cultura de user research. São poucas empresas, pelo menos no Brasil, que têm essa cultura. Então você provavelmente não vai ter um gestor de user research, especialista naquele assunto. Se você tiver esse contexto, ótimo. Então, acho que é meio caminho andado. Mas eu acho que é importante porque muitas coisas já vão estar acontecendo. E familiaridade, tipo assim, o que as pessoas acham sobre o cliente ou acham sobre a empresa, isso leva a muitos pressupostos, muitas suposições. Isso não é ruim. Você não está lá para desmentir as suposições erradas do negócio. Pode ser isso também, mas não é o seu papel num primeiro momento. Então, eu acho que é muito assim, você entender o que está sustentando essas suposições. Porque eu digo sustentando porque isso tem muito a ver com a cultura da empresa. E você não pode, você não pode jogar contra a cultura, você tem que jogar junto com a cultura. Não é nem a favor e nem contra, você tem que jogar junto. Porque você não vai mudar as coisas num primeiro momento. Então, eu acho que os ganhos de você entender internamente é você entender quem são seus aliados, quem são os seus não aliados, para não falar outra coisa, mas quem são as pessoas que talvez vão ser stakeholders difíceis de convencer. Os bloqueadores, que nem talvez. Sempre são pessoas, talvez. Né? Mas são podem processos. ser pessoas, podem ser processos, Sim. podem ser níveis, né? Exato. E é muito importante você, mesmo que você já saiba de muitas coisas, mesmo que você já venha de um contexto, assim, de, sei lá, eu vim de uma empresa que trabalhava no mesmo ramo, e aí você já conhece um monte de coisa. Fica quietinho. Fica quietinho porque as pessoas querem ser ouvidas. E você tá lá para isso. E você precisa socializar o conhecimento. Não é o conhecimento do seu coleguinha, do seu chefe, o seu papel é trazer isso para a mesa. Então, assim, nesse primeiro momento é muito mais ouvir do que falar. Porque isso vai fazer... Quando você conversa com as pessoas e fica perguntando um monte de coisa, elas se sentem importantes. Elas ficam tipo, nossa, essa Camila é uma profissional incrível. E, na verdade, você não falou nada, você só ouviu. E isso é uma técnica interessante de você usar logo no início, que é mostrar interesse genuíno. Você talvez não vai usar isso num primeiro momento. Então, por exemplo, perguntar o histórico da empresa, o que for. Mas isso vai mostrar, isso lá na frente vai mostrar que você entende onde você está pisando e você consegue jogar junto com a empresa e não contra, de novo, esses conceitos pré-existentes e essa cultura que ela já existe, independentemente da sua atuação. Legal. Então, basicamente, é seguir esses passos mapeando a sua empresa antes de querer ser o research do lado de fora. Talvez. E beleza, o cara entrou, ele fez todo esse mapeamento, ele escutou mais do que falou, conheceu os limitadores, conheceu tudo. Mas qual é o tempo ideal de um profissional fazer esse tipo de trabalho? Porque a empresa, quando contrata o cara, fala assim, eu vou contratar um pesquisador, ele vai ter que ir para o mercado, eu quero dados. Mas tem essa fase de conhecer o lado de dentro. Existe um tempo ideal para esse profissional, ou uma maneira ideal do profissional ganhar, sabe, esse espaço de pesquisa interna antes para depois ir para o lado de fora, ou começa as duas coisas ao mesmo tempo? Como que essa mecânica de expectativa do contratante em relação ao seu papel como pesquisador pode funcionar? Eu acho que... eu odeio falar isso, mas acho que depende.
Eu acho que depende muito da expectativa do seu contratante, primeira coisa. Idealmente, quando você chega numa empresa, é difícil você já chegar com um pepino muito complexo para resolver. Eu não faria isso. Se eu fosse gestora, eu não daria o problema mais difícil para você resolver na sua primeira semana. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Se isso está acontecendo, eu faria uma negociação com o gestor. Que olha, eu até consigo pegar esse problema de pesquisa, esse desafio, e eu vou fazendo aqui em paralelo a um trabalho que eu preciso fazer internamente. Então, eu acho que isso é um trabalho interno, mas na verdade, assim, você pode vender uma coisa muito mais assim, quero conhecer o negócio. E eu acho que isso é legal porque mostra para o seu gestor que você está interessado em se situar o mais rápido possível. E aí ele pode falar assim, não, mas eu vou te apresentar tudo aqui, eu te mostro aqui mais ou menos, faz um onboarding de 1 horinha e tá tudo certo, você já pode começar a trabalhar. Você pode colocar para ele o que você quer entender em profundidade. Você fala assim, beleza, você vai ficar comigo 1 hora fazendo onboarding? Tá bom. Eu vou precisar então saber quais são os indicadores de sucesso da empresa. Quem são os principais concorrentes e por que eles são considerados uma ameaça? E eu quero entender um pouquinho sobre qual que é a estratégia do negócio em relação a clientes. Vocês querem aumentar a base? Vocês querem aumentar a receita? E por que essa decisão foi feita? Aí, com certeza, ou provavelmente o gestor vai ficar bom, em 1 hora eu não consigo te falar tudo isso. E você, pois bem, será que eu posso ir em paralelo e ir conversando? Você pode me dizer algumas referências ou me dar alguns nomes e deixa que eu vou lá, deixa que eu converso e tal, eu procuro, eu me viro. Então, assim, é legal você mostrar que você tá afim e que você tem autonomia, você não precisa de uma babá. E isso é muito importante para um trabalho de research, porque é como eu falei no episódio anterior, no episódio 0. Você precisa ter um mínimo de cara de pau. Mas não é cara de pau passar vergonha. É uma cara de pau assim, não, eu preciso descobrir isso. E eu vou fazer o que for necessário para descobrir. Dentro de limitações, né? Não é a todo preço, a qualquer custo. Mas você precisa não ter dependência de outras pessoas para adquirir dados. Mas, de novo, talvez isso seja um pouco idealista. Não, eu acho que não. Porque eu, como lado de gestor, que isso que é legal a nossa conversa. Uhum. Eu fiquei imaginando que seria interessante eu receber do research um plano, um planejamento. Uhum. Olha, eu cheguei e, entendendo um pouco o cenário, que tal eu fazer isso daqui nesse primeiro mês, fazer isso daqui no segundo mês, isso no terceiro mês? Quais são os objetivos, os entregáveis que eu vou trazer? Isso. Qualquer gestor que seja uma pessoa sábia, né, vai aceitar isso, porque é a tangibilização de um plano. Sim. Então eu acho que é fundamental o que você trouxe para o researcher ter essa atitude, tem que ter atitude, tem que ter comunicação, são os 2 elementos que você falou, total. Mas tem que ter essa coisa do planejamento estratégico do que você vai fazer. Então, logo de cara, alinhando o que você falou, é o researcher trazer um plano. Esse é meu plano. Cheguei agora, o que você acha? Cara, é um acordo perfeito, que é aquela coisa assim, tá todo mundo na mesma mesa sabendo do trabalho do research dali em diante. Eu acho que faz todo sentido a partir dessa iniciativa do research. E o que é legal é que isso não diferencia se você é um researcher que está começando ou já é um cara que está há muito tempo. É o mesmo trabalho que você tem que fazer. Sim. Né? Eu acho que talvez o que diferencia é o entregável. Provavelmente. Porque assim, se você está entrando como topzera, o seu gestor vai ficar assim, e aí você fala assim, eu vou fazer uma coisa 80-20. 80% do meu tempo nesse primeiro mês vai ser projeto, eu vou pôr a mão na massa, mas 20% vai ser a minha descoberta interna do que eu preciso para trabalhar. Aí o gestor vai ficar, beleza, então quero saber o que você descobriu. Né? Eu missão falaria dada, isso, você quer? Então eu quero saber o que você descobriu. Legal, deve ser interessante, já que vale 20% do seu tempo, deve ser muito bom. Agora, se você está entrando, aí se você não estiver assim na topzera ainda, você pode fazer um combinado assim, olha, essa informação eu ainda não sei para que eu vou usar, mas o que eu posso te contar é um pouco dos meus aprendizados. E aí, se eu fosse uma pessoa sendo cobrada por uma entrega que não é essa descoberta interna, eu prometeria alguma coisa assim, uma matriz CSD, uma matriz de certezas, suposições e dúvidas. Então, você começa com suas dúvidas, você coloca, gestor, essas são todas as minhas dúvidas.
como que a gente ganha dinheiro, como que a gente é visto pelo mercado, quem que é o nosso usuário. Isso aqui é tudo que eu quero descobrir nos meus 20%, tá? E eu vou demorar tanto tempo para fazer isso. Aí, ao longo do tempo, você vai mostrando, olha, isso aqui eu descobri, agora eu vou colocar isso como uma certeza. Isso aqui já não é uma dúvida mais. Então, isso é uma forma de você mostrar de que você não nasceu sabendo, mas você também não está nesse lugar da dúvida para sempre. É legal sempre deixar umas dúvidas, né? Porque ninguém sabe de tudo. Mas é mostrar que você está evoluindo, tanto em termos de projeto, mas quanto em termos de vestir a camisa da empresa. Gente, eu acho que é isso. A dica de hoje sobre o seu dia zero, o que você tem que fazer dentro da empresa, conhecer a empresa, mapear, conhece o seu território antes de sair do lado de fora, é a dica fundamental desse nosso primeiro vídeo de User Research, dessa dica da Camila. Né, Camila? Perfeito. O que está vindo por aí? O que está vindo para os próximos? A gente tem várias coisas, mas eu acho que o próximo assunto é qual que é o seu papel, né? O que é esperado de você e como lidar com isso. Ótimo, então já tem vários assuntos, pode ter certeza, e vai nos falando se você está gostando, manda perguntas, porque daí a gente vai criando sob demanda também. A gente também está fazendo uma pesquisa. Sim. Tá aí, estamos mapeando. Vocês são os usuários. Vocês são os usuários, sempre. Gente, não se esqueçam, assine o canal do Design Team, segue a Camila no LinkedIn, manda pergunta para ela, tem podcast do Design Team também, todas essas coisas. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!